Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei de ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Essa parábola que Jesus ele conta é muito bonita, né? Muito bonita. É maravilhoso a gente ouvir a palavra do Senhor, as histórias que Jesus contava, as suas parábolas. E nessa parábola vai contar a história de um rapaz, um jovem, e do seu irmão e do seu pai. E aí, ele sendo o mais novo, pede a herança ao pai. E ali ele vai para uma terra longínqua, e ali nessa cidade, nesse lugar, pegando a parte de sua herança que ele tinha na família de seu pai, ele vai e gasta todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com as meretrizes, com as pessoas daquela cidade, desse local, aonde ele vai e gasta todos os seus bens. E ali ele padecendo necessidade, depois de ter gastado tudo, ter perdido todo o seu dinheiro com as meretrizes, com as mulheres da época, e gastando todo o dinheiro do seu pai, que tinha havido lhe dado da parte da fazenda, ele acaba gastando todo o seu dinheiro. E ali ele pede ajuda a um rapaz, um homem da cidade, para trabalhar. E ali o homem dessa cidade coloca ele para apacentar os porcos, para cuidar dos porcos.
E ali ele padecendo necessidade, a palavra do Senhor diz que ele deseja comer as comidas dos porcos, deseja se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. E ali, naquela situação, naquela dificuldade, ele pensa: nossa, meu pai, os servos do meu pai tem tanta comida, tanta fartura, e eu aqui padecendo necessidade. Então ele pensa consigo mesmo e diz: não, voltarei para a casa do meu pai e falarei para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ali ele pensa e ele vai e volta para casa. E ali, quando ele chega em casa, antes dele chegar em casa, o pai vê ele de longe e corre e abraça ele e leva ele para casa e coloca um anel no dedo dele, coloca roupas novas e traz o filho de volta para casa. E o filho vai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. E ali ele volta para casa e o pai manda matar um carneiro, um cabrito para festejar. E ali o seu irmão fala: nossa, mas pai, eu trabalho aqui sempre com o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E ele fala: filho, isso, a minha herança é tua, você não precisa se preocupar. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Então chama muita atenção essa palavra, e ela é muito forte, porque ela fala sobre o arrependimento e o perdão, né? Duas coisas. Fala sobre o arrependimento e o perdão. O filho se arrepende e o pai perdoa. O filho se arrepende e o pai perdoa. E o que nós podemos trazer para os nossos dias atuais, para os jovens aqui, só tem nós dois, e vocês também são jovens, né? E a gente traz para a gente como a gente estava perdido no mundo, né? Como a gente foi achado pelo Senhor. E assim também acontece na vida dos jovens também, aqui desse bairro, dos jovens em geral. Todos estão aí vivendo a sua vida, gastando a herança de seus pais, né? Dizendo de um certo modo, vivendo da forma que quer. E os jovens hoje em dia pensam que são semideuses, né? Eles acham que, não, aqui eu quero tudo, posso tudo. Só que tem um problema, irmãos. Às vezes nós não temos mais a oportunidade de se arrepender. Às vezes nós estamos, os jovens, nós também, estamos vivendo uma vida de acordo com a nossa vontade. E aí chega um momento que os nossos recursos acabam. Chega um momento que a gente não tem mais para onde correr. E a gente fica encurralado. E é nessa hora que o Senhor nos chama. Diz: filho, volta para casa. Filho, volta. Aqui você tem fartura. E o filho pródigo nessa cidade desejava comer as bolotas de porco, dos animais, dos porcos. Desejava comer a comida dos porcos. E é assim que o inimigo nos deixa, né? Nos deixa padecendo necessidade. Até que chega um momento em que Jesus entra no barco e pega a gente pela mão direita e diz: filho, eu estou com você. Filho, eu estou aqui para te erguer. E Jesus, ele conta essa parábola, e no começo do capítulo, no versículo 1, diz assim, ó: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, os fariseus, quando Jesus ele vai contar essa parábola, ele se senta com os pecadores e se senta com as pessoas que precisavam ouvir a palavra do Senhor. E os escribas e os fariseus, os religiosos da época, achavam: nossa, isso aí é errado. Como é que você vai se sentar com os pecadores? Olha só, ele se senta com pessoas perdedoras, pessoas que não tem mais saída de vida, mas foi para isso que Jesus ele veio. Ele veio por mim e por você.
A gente sabe que quando a gente chega nessa situação do filho pródigo, o único lugar que nós vamos achar a nossa vida de novo e reerguer os nossos passos é no Senhor. E o Senhor é o nosso Pai. E Jesus, ele veio para os pecadores, para aqueles que, assim como o filho pródigo, se arrependem dos seus pecados. Nós estamos aqui pela graça. Tem muitas pessoas que acham que são melhores do que as outras, porque conhecem a palavra, às vezes com o nariz em pé, né? Mas a gente sabe que nós somos dependentes do Senhor. E o filho pródigo desejando as bolocas de porco, querendo comer a comida dos animais. E ele fala: nossa, mas meu pai, os servos de meu pai têm uma vida tão boa, tão bela. E é assim que às vezes nós se encontramos. Tem momentos da nossa vida que nós estamos como esse filho pródigo, perdidos, sem saber para onde ir. Às vezes, irmãos, não falta nada na sua casa. Não falta comida, não falta recursos, não falta transporte, mas existe um vazio. E esse vazio só quem pode preencher é o Senhor. É Deus quem pode preencher esse vazio. E esse vazio que às vezes nos atinge, eu já me peguei em muitas situações. Preciso do Senhor. Eu sei que eu não está faltando nada, mas eu preciso dele. Às vezes as pessoas querem buscar o Senhor só quando estão padecendo necessidade, e quando voltam e são reerguidas, e o Pai dá o anel, coloca o anel no dedo, dá sandálias novas, roupas novas e traz de volta para casa. Às vezes faz tudo de novo, pega todos os recursos do Pai novamente e gasta tudo. E assim nós podemos nos identificar com esse filho pródigo. Nós somos essas pessoas. Nós somos o filho pródigo. E o pai desse filho pródigo está representando o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso. E Ele nos traz de volta quando nós estamos caídos, abatidos, quando nós estamos sem saída, e nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Só lá do Senhor vem o nosso socorro. E esse filho, o que nós podemos aprender também com esse filho pródigo, é que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E é isso que nós precisamos entender: se arrepender todos os dias. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor. Todos os dias nós gastamos a herança do nosso Pai. Mas o Senhor, Ele nos vê de longe e diz: ali é meu filho, ali é o meu herdeiro, ali é o meu filho, ali é aquele rapaz ali, aquela jovem, aquela senhora, aquela mulher que eu me alegro, é aquela pessoa ali que eu quero transformar. Aí quando Ele vem e transforma a nossa vida, às vezes aparecem pessoas como o irmão desse filho pródigo e começa a nos acusar. Nossa, mas fulano agora só quer ser santo, fazia tudo errado e agora quer ser santo. Isso aí está errado, irmãos. A gente tem que dizer: rapaz, eu quero ser santo mesmo. Eu quero ser santo. É isso que eu busco. Eu quero a santidade. E existe uma escama tão grande nos olhos das pessoas, dos jovens, dos adultos, dos velhos, dos moços, que não conseguem enxergar que o Senhor está bem do lado delas. E um dia, no dia do juízo final, nós seremos cobrados por cada palavra, por cada ação. Às vezes nós pensamos que uma vida de consagração é só um momento passageiro, que nós nos consagramos ao Senhor, somos usados e ali pronto, acabou. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de consagração constante. Os dias são maus. E o inimigo é assim que ele quer nos deixar, como esse filho pródigo,
padecer necessidade, quer que nós perdamos tudo aquilo que o Pai nos deu. Mas o Pai sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá para nos receber, para nos ajudar. O Pai sempre vai estar lá quando a gente se perder, quando a gente gastar tudo. E nós precisamos reconhecer que o amor de Deus, ele é inesgotável, mas chega um momento que ele acaba. Chega um momento que as oportunidades acabam. Por isso nós precisamos estar constantemente buscando ao Senhor. Os jovens estão aí, vivendo da maneira que querem, fazendo o que querem, e vai chegar um momento que isso lhe será cobrado, né? Vai chegar um momento em que o Senhor ele vai ter que disciplinar. A palavra do Senhor diz que Deus ele disciplina quem Ele ama. Então, é triste a gente ver a igreja com poucos jovens. É triste a gente ver que era para ter mais jovens, ter mais pessoas na igreja. Mas os jovens, eles acham que não precisam do Senhor até o dia em que eles perdem tudo. Até o dia em que os recursos acabam. Até que um dia o Senhor ele chama. Diz, não, já chega. Está na hora de eu chegar lá e virar a orelha. Mas o Senhor, ele nos ama tanto que de longe Ele nos vê e Ele diz, ali é meu filho, ali é meu servo. Mas chega um momento que não tem mais oportunidade, os recursos se acabam e às vezes pode haver história, a vida dos jovens, algumas histórias que algumas pessoas que vivem como esse filho pródigo, mas não se arrependem. Acabam vivendo uma vida como a gente vê, pessoas moradoras de rua, pessoas que estão precisando de uma palavra, e a gente vê que é como esse filho pródigo, mas que querem viver dessa forma. A gente, irmão, só se converte quando a gente realmente quer. Se a gente não querer, não tem como. A gente precisa querer. A gente precisa querer a presença do Senhor. O Senhor, Ele não vai orar por você. O Senhor, Ele não vai ler a Bíblia por você. Você que tem que fazer a sua parte. Então, esse filho pródigo gasta tudo. E ainda assim o seu pai o recebe de volta. E o pai sempre estava esperando o filho. O pai sempre estava esperando os filhos se arrepender. Ele sabia do que ia acontecer. Deus, Ele sabe do que vai acontecer, das coisas que vão acontecer na sua vida, na minha vida. E é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos sustenta. E os jovens, eles vivem da forma que quer, do jeito que quer. E vai chegar um dia que o Senhor irá cobrar e vai pedir: nossa, filho, você andava desse jeito e tudo, tem que se consertar. Às vezes a gente fala, a gente dá conselho e diz: filho, se arrepende. Não, mas eu não quero, mas eu estou bem. E as pessoas aí fora são assim, elas pensam que está tudo bem, está tudo ok. Mas chega um momento que os recursos acabam, né? Chega um momento que o dinheiro vai embora, a saúde vai embora. E aí é nesse momento que o pai, ao invés de acusar, como esse irmão fez, ao invés de acusar, ele vai lá e pega pela mão e coloca um anel no dedo dele, coloca sandálias, dá roupas novas, transforma a vida do filho. E é isso que o Senhor quer fazer com esses jovens que estão aí fora, e as pessoas que estão do lado de fora. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer pegar pela mão, Ele quer consertar, Ele quer transformar, Ele quer ajudar, Ele quer abençoar, mas as pessoas não querem. Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Então, só que existe uma coisa chamada ação e reação. Tudo que você faz tem uma reação. Viver uma vida usando drogas, bebendo,
se prostituindo, vai haver consequências. E infelizmente, às vezes o Senhor não vai poder alcançar. Quantos jovens estão morrendo no mundo das drogas e se perdendo e fazendo aquilo, desobedecendo o pai e a mãe e se frustrando aí fora, porque acham que o mundo tem algo para oferecer. Acham que as amizades são mais importantes do que seu pai, do que sua mãe. E eles não sabem que um dia eles vão chegar nessa situação do filho pródigo. E o Senhor, Ele chama: se arrepende, filho, vamos buscar o Senhor, vamos buscar, vamos melhorar. Mas tem certos filhos pródigos que não aceitam a repreensão, não querem, e é duro a queda, né? Nós não estamos acima da queda. Tem um pastor que eu admirava muito, e ele caiu no adultério, né? Pastor que pregava tão bem, e aí a gente vê que nós não devemos colocar as nossas esperanças em pessoas. As pessoas são falhas. As pessoas são falhas, mas o Senhor é perfeito. Então, irmão, se você ou irmã, você está aqui nessa igreja, nesse local abençoado, olhando para as pessoas que estão ao seu redor, achando que podem oferecer alguma coisa, busque somente o Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor. Às vezes nós olhamos, mas ali tem poucos jovens, eu não vou estar nesse lugar não. Mas é aqui que nós somos refrigerados. Quantos lugares tem que são palcos de show? Às vezes você vai para a igreja e olha assim, é cheio de luz, cheio de banda, cheio de não sei o quê. Mas ali, corações vazios, vazio da palavra de Deus, não pregam a palavra, e a pessoa entra e sai da mesma forma. E é isso que os jovens estão buscando, uba-uba, né? Vou buscar ali e vou sair de lá cheio do Espírito Santo. E às vezes sai pior do que entrou. E é nisso que nós temos que nos atentar. Que o filho pródigo, ele se arrependeu. O filho pródigo, ele pensou: nossa, os servos de meu pai, os trabalhadores de meu pai têm tanta comida, tanta bênção, e eu estou aqui padecendo necessidade. Eu vou para a casa do meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. E foi um dia assim como nós nos encontrávamos. Nós éramos esse filho pródigo. Nós sabemos muito bem de onde nós saímos, e é isso que nós precisamos pensar também. Lembrar de onde Deus nos tirou todos os dias. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Talvez você não tenha a oportunidade nem de chegar em casa, infelizmente. Mas o Senhor, Ele guarda, Ele protege. E a gente se encontrava dessa forma do filho pródigo, e nós voltamos para a casa do Pai, e o Pai nos restaurou. Mas às vezes nós somos tão ingratos que nós cometemos o mesmo erro várias e várias vezes. E o Pai vai lá e pega pela mão e diz: não, vem para cá, vamos tratar disso, vamos curar essas feridas. O Senhor, Ele quer tratar feridas aqui nessa igreja. Tem muitos corações feridos ainda, endurecidos. Às vezes a gente vem por mera religiosidade. Vou mais um culto de domingo. Mas o Senhor, Ele sempre está aqui. Ele sempre fala ao nosso coração. A gente que não percebe, né? Às vezes a gente não percebe. Temos o coração tão endurecido. E o Senhor, Ele falando, e a gente: não, mas isso aí é só uma pregação. Isso aí é só mais uma pregação. E o Senhor, Ele quer tratar do nosso coração. Onde é que está o seu coração, irmão?
Seu coração precisa estar no Senhor. Não é pelas coisas que Ele pode dar, mas é pelo que Ele é. Nós respiramos o Senhor. Nós precisamos viver em dependência dEle. É isso que Ele nos chama. Ele nos chama de um lugar de corpos e nos coloca num lugar melhor, num lugar lindo, maravilhoso. E o Senhor, Ele trabalha na nossa vida. E é isso que o Senhor é. Quão linda essa mensagem é. Porque o Senhor, esse pai nessa parábola, ao invés de acusar o filho, ele tinha tudo para acusar o filho. Ele tinha tudo para dizer: não, filho, volte de onde você veio, eu não quero saber de você. Mas o pai não, ele veio de longe. Antes mesmo do filho chegar, ele já estava lá correndo atrás dele, e abraça ele e transforma a vida dele e devolve a vida que ele tinha. E aí chega o irmão e diz: mas ele gastou todos os bens com meretrizes, gastou todos os bens do Senhor, pai. O Senhor deu para ele, e o Senhor vai cuidar dele, vai matar um cabrito para poder festejar com ele. Olha só o que ele fez. Mas o pai não, diz: ó, isso aqui meu é tudo teu. Você não precisa se preocupar. O seu filho estava perdido, o seu irmão estava perdido e foi achado. E é isso que está acontecendo com muitos dos jovens aí, estão se perdendo. Eles estão perdidos. Quantas e quantas vezes eu também fui assim, né? Eu achava que tudo era do meu jeito, tudo era do jeito que eu queria, ia ser tudo da forma com que eu fizesse. Mas chega um momento que a gente se encontra igual esse filho pródigo, perdido, sem dinheiro, sem saúde. E o pai, ao invés de acusar, como esse pai poderia ter feito, ele pega pela mão, abraça, coloca o anel no dedo dele, dá sandálias, dá roupas novas, dá alimento, dá recursos e restaura. E esse filho pródigo fala: pai, pequei contra o céu e contra ti. E esse irmão dele, pensando mal dele, falando mal dele, dizendo: nossa, mas ele gastou todos os seus recursos com as prostitutas, com as meretrizes, e gastou todo o seu dinheiro. Mas o pai não estava preocupado com isso. O pai estava preocupado em como estava o filho dele. E é isso que o Senhor sempre nos vê. Ele vê você. Em todos os momentos da sua vida Ele está presente. Você só precisa entender que Jesus, Ele veio por vocês, veio por mim. Ele veio para que a gente fosse salvo por Ele. E o seu sacrifício, tudo Ele já pagou na cruz. Nós pertencemos a Ele. E quando nós entendemos que Jesus, Ele nos ama, que Ele está do nosso lado, e que Ele quer transformar a nossa vida, nos dar roupas novas, sandálias novas, quer com que a gente viva uma vida de santidade. Às vezes nós achamos que a vida de santidade é tão difícil, é tanta luta. Às vezes nós nos encontramos perdidos como esse filho pródigo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, às vezes a gente nunca pode ter até passado como um filho pródigo, mas a gente precisa ter cuidado para isso não aconteça com a gente, para que a gente não perca os nossos recursos. Que o Senhor trabalhe em nossa vida, né? E que Ele venha moldar o nosso coração. O Espírito Santo nos chama nessa noite a você voltar para o Pai. Se você se perdeu, confesse os seus pecados ao Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração, e Ele endireitará suas veredas. Amém? Agradeço a minha oportunidade, irmãos. Pega o microfone aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Até 8 horas, né? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, irmão. Deus abençoe.
E o filho pródigo não é só o jovem, não. Nós também, nós somos filhos pródigos. Nós consideramos o nosso pai. Quem é ele? É Jesus. Ele é o nosso pastor, o nosso pai, é o nosso condutor, é o nosso. Sabe que nos alimenta, ele sabe. Hoje à tarde a gente estava no Maíra, e a gente pregou a palavra também abençoada do Senhor.